alguns pontos sobre esse empate entre Avaí e Paysandu 0-0 lá na ressacada. Primeiro, o Paysandu está aí na tela para vocês, mantém a invencibilidade com o Claudinei Oliveira, são 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate, e o Leonardo ele destaca, né, que ele já deixou o like dele. Obrigadão, Leonardo! E o Paysandu ele tem 3 vitórias e 1 empate com eu já ia falar Leonardo, com o Claudinei Oliveira à frente, não é, do Paysandu. E outro aspecto também que a gente tem que destacar é essa daí que também está na tela. O Papão tem a melhor campanha da Série B desde quando o Claudinei Oliveira chegou ao clube, empatado com o Curitiba, não é? É verdade que estamos tendo jogos agora, neste momento, daqui a pouquinho eu vou até repassar os resultados, mas o Paysandu, nos últimos 4 jogos, fez 10 pontos, assim como o Curitiba, que é o líder do campeonato geral, os 2 times com 10 pontos desde que o Claudinei chegou, o que mostra a arrancada, o bom momento do Paysandu. Falando da partida em específico, o Paysandu veio a campo, a gente já viu ao longo aí, desde quando o Claudinei Oliveira assumiu o Paysandu, a gente já viu várias variações, né, por parte dele. A gente já viu o time jogando com 3 zagueiros, a gente já viu o time jogando no 4-4-2, eu até esperava, na prévia eu coloquei, esperava que o Paysandu jogasse em 4-4-2. Nesse jogo a gente viu mais o 4-1-4-1, 4-3-3, né, nesse jogo contra o Avaí, que mostra que o Claudinei tem uma certa facilidade para se adaptar aos adversários, não é? A gente viu dessa vez o Paysandu entrar a campo com um trio de jogadores mais destacados pelo aspecto do passe e da marcação do que da criação de jogadas em si, que era o Vilela mais recuado, o Anderson Leite e o Ronaldo Henrique como interiores desse 4-1-4-1 do Paysandu, o Vini Faria e o Marlon nas pontas sendo a principal variação de posicionamento dos jogadores, né, que a gente viu na partida. Ao longo de toda a partida o Marlon ia para o lado esquerdo, o Vini vinha para o lado direito, o Marlon voltava para o lado direito e o Vini ficava no lado esquerdo, então a gente via muito essa variação. E o Diogo Oliveira, o sistema, o modelo de jogo, o plano de jogo do Paysandu para essa partida foi montado por Diogo Oliveira, né? Eu até falei, eu destaquei isso no nosso pós-jogo. Para quem não segue no Instagram, @de.cobertura, sempre após os jogos a gente faz uma análise textual das partidas no nosso perfil no Instagram, e para quem não leu ou para quem não segue, pode aproveitar para ir lá no Instagram, @de.cobertura, e lá eu destacava, não é, que o Paysandu, os primeiros 15 minutos do Paysandu, os primeiros 15, 20 minutos foram muito bons. Muito por quê? Porque o Diogo Oliveira estava bem ainda em campo, não é? O Paysandu saía na bola longa, né, pro Diogo Oliveira, e o Diogo Oliveira faz algo que o Nicolas e o Benítez tinham muitas dificuldades, que era dominar essa bola longa, prender, né, a marcação, prender a bola e esperar a chegada dos companheiros, ou até fazer a jogada para si, não é? O Diogo Oliveira ele é muito forte fisicamente, alto, ele não é tão lento assim, ele tem uma passada larga, o que facilita para que ele se desvencie, né, da marcação, mesmo sem ser tão rápido, e consiga a finalização, ele consegue criar jogadas para si, e é um aspecto que para o que o Paysandu planejou para esse jogo, era muito bem-vindo, né? E os primeiros 15 minutos do Paysandu, especialmente com essa saída longa para o Diogo Oliveira, deu muito certo. O problema é que o Diogo Oliveira não estava 100% fisicamente, de uma pancada, se eu não me engano, de cabeça, não é? No jogo contra a Ferroviária ainda, ele acabou sentindo, né? Passou mal no jogo contra a Avaí, sentiu e aí foi substituído pelo técnico Claudinei Oliveira. E aí é o principal ponto que eu destacava nas nossas... no nosso texto pós-jogo, não é? O Maurício Martins, né? O nosso amigo Maurício, deixa o comentário dele aqui, diz Leão e coloca o mascote do Remo, o Leão, aqui na telinha pra gente. Obrigado, Maurício, pelo comentário. Continuando, eu destaquei no texto, não é,
as diferenças que é você ter o Diogo Oliveira e o Wendel Júnior como referências de ataque. O Diogo Oliveira tem essas características que eu disse, de um centroavante muito físico, não é? E que pode criar jogadas para si. E o Wendel Júnior substituiu o Diogo Oliveira, que saiu depois desse mal-estar. E é muito diferente você ter o Wendel Júnior de referência no ataque, porque o Wendel Júnior é um meia atacante de origem. O Wendel Júnior, ele é mais um jogador associativo. Ele é um jogador que ele não tem essa capacidade de criar jogada para si mesmo. Ele precisa que os companheiros se aproximem, precisa dessa aproximação para que ele funcione dentro de campo. E o Paysandu e quando ele entrou em campo, ele entrou num time, no Paysandu, que estava montado pro Diogo Oliveira. Então, a gente viu uma queda do Paysandu em campo, especialmente no aspecto ofensivo, por conta dessa principal diferença, né? O Paysandu, quando estava postado para o contra-ataque, para a bola longa, que o Diogo Oliveira estava dando certo, porque o Diogo Oliveira tem essas características. O Paysandu fez o mesmo com a entrada do Wendel Júnior e não funcionou tanto, porque o Paysandu estava montado, especialmente com esse meio de campo, né, mais físico, mais forte fisicamente, forte no desarme, nos duelos, mais do que na criação de jogadas. O Paysandu, com a posse, não teria a qualidade que se esperava. Eu até coloquei na prévia que eu esperava o Denner, né, com o meio esquerda do 4-4-2. O Denner só entrou no segundo tempo, não é? Então foi um Paysandu que buscou o contra-ataque, era o time que estava buscando a ligação direta, estava esperando avançar rapidamente para chegar no ataque e fazer das suas. E até deu certo nos primeiros 15 minutos, mas quando o Diogo Oliveira passou ali a cair fisicamente, a sentir as tonturas, acabou sendo substituído e o Paysandu acabou, digamos, morrendo, entre aspas, ofensivamente. Já o Avaí fez um bom jogo, teve oportunidades de vencer, não criou tantas oportunidades claras assim, mas foi o time que mais chegou no ataque. Deu um certo trabalho pro Gabriel Mesquita, que quando precisou apareceu bem, mas não foi nenhuma partida milagrosa, digamos assim, do Gabriel Mesquita. O Avaí nesse 4-2-3-1 que se tornava um claro 3-2-5, não é? Com o Mário Sérgio avançando bastante, virando um ala pela esquerda, se aproximando ali do Andrei. Aliás, tendo a aproximação do Andrei, que parte da ponta esquerda, mas ele é mais um meia, não é, do Avaí, buscava um pouco mais o centro para jogar ao lado do Marquinhos Gabriel. Na ponta direita, partidaça do Emerson Ramon, no Negueba, não é, para um 1 contra 1. Enquanto ele ficou no 1 contra 1 contra o Heverson, ele levou a melhor sempre. Foi só quando o Vini Faria baixou ali para ajudar mais o lateral do Paysandu, a gente viu o Paysandu conseguiu diminuir um pouco mais o ímpeto, não é, do ponta do Avaí. Marquinhos Gabriel, partidaça dele, se movimentando bastante, com bola, foi muito eficiente, conseguindo achar os companheiros bem posicionados no ataque, mostrando que ele é um jogador a mais nessa Série B, é um jogador com uma qualidade acima desse time do Avaí, acima até da própria Série B, em camisa 10, que participa muito do jogo e que tem uma criatividade fora do normal para uma Série B. O Kleber sendo muito participativo, assim como eu falei, Diogo Oliveira é um jogador muito físico, participativo, pode criar jogadas para si. O Kleber pressionando bastante a defesa do Paysandu na saída de bola, forçando erros ali na saída de bola bicolor, roubando bolas ou ajudando para que o Avaí roubasse rapidamente ali na saída do bicolor, para que o Avaí conseguisse já roubar e estar próximo, né, do gol do Gabriel Mesquita. Então, dessa forma, o Avaí atacava, era um time que tinha paciência com a bola para trocar passes, abrir espaço, quando virava o jogo, especialmente para o Negueba, o Emerson Ramon ali na ponta direita, tinha muita vantagem no 1 contra 1. Foi um time que conseguiu ali em vários momentos incomodar bastante o Paysandu, mas faltou eficácia, faltou finalizar melhor e dessa forma não conseguiu
superar a defesa do Paysandu, que vale destacar também, o Paysandu, nesses 4 jogos contra o Claudinei, aliás, com o Claudinei, o Paysandu tomou apenas 1 gol nesses 4 jogos, ou seja, uma melhora absurda defensivamente. E outro aspecto a se ter em conta é que esse gol que o Paysandu tomou não fez tanta diferença assim, porque o Paysandu tomou gol na virada contra a Ferroviária, 2-1 para cima da Ferroviária, ou seja, mesmo no jogo que tomou gol, venceu, o que mostra que o Paysandu melhorou todos os aspectos, né? Ofensivamente, especialmente defensivamente, e também psicologicamente. É um time muito mais forte mentalmente. A gente via nas partidas quando o Rossi saía, quando algum jogador importante saía do time, Matheus Vargas, o Paysandu sentia muito ali nos primeiros 10, 11 jogos da temporada da Série B. Agora não, agora o Paysandu é um time que defensivamente, ofensivamente está bem melhor do que estava, mas o aspecto mental não pode ser desvalorizado. É um aspecto aí que a gente tem que ter em conta para essa melhora do Colô na Série B. Já pelo lado do Paysandu, a gente viu o time nesse 4-1-4-1, né, com o Vilela aí, entre as linhas de meio mais ofensivo e a linha de defesa, o Anderson Leite saltando um pouquinho mais para marcar a saída de bola do Avaí, o Ronaldo Henrique ficando um pouquinho mais, né? O Anderson Leite em vários momentos até ao lado ali do Diogo Oliveira para tentar incomodar. E os primeiros 15, 20 minutos foram muito bons do Paysandu, mesmo sendo fora de casa, de um time que estava especialmente querendo impedir que o Avaí jogasse e ser eficaz quando tivesse a bola no pé, fosse eficiente e rápido. E o Paysandu estava conseguindo ser, apesar de não ter tido uma super oportunidade, assim, mas ainda assim estava melhor que o Avaí no início do jogo. Mas a saída do Diogo Oliveira, que o Paysandu estava montado para ele, né? Para a entrada do Wendel Júnior, que é um jogador totalmente diferente, fez a diferença também para a queda do Paysandu. Mas a queda também é válido falar. O Avaí já tinha melhorado no jogo antes mesmo da saída do Diogo Oliveira. É verdade que o Diogo Oliveira sentiu ainda dentro de campo, ele ficou em campo alguns minutos, ele só saiu por volta ali dos 34, 35 minutos. Mas o Avaí melhorou ainda com o Diogo Oliveira em campo. E aí tinha essas inversões que eu citei, do Marlon e do Bruno Farias, o Heverson sendo o lateral que mais subia, com o Luan Freitas se mantendo ali na lateral direita, esse zagueiro, né, que está improvisado na lateral, já que o Paysandu faz uma saída com 3 jogadores, quando sai curto, não não faz tanta diferença, entre aspas, assim, ter o Luan Freitas como zagueiro lateral direito, porque o lateral direito ele sempre vai ser o zagueiro pela direita quando o Paysandu sair curto, tiver essa posse de bola, buscar abrir espaços na defesa dessa forma, com paciência, né? Então o Luan Freitas jogando nessa função, e o Luan Freitas está fazendo bem esse papel. O que mais? Eu gostei da partida do Anderson Leite. O Ronaldo Henrique entrou bem no jogo, nos primeiros minutos ali, invertendo jogadas, inclusive achando sempre o Ronaldo Henrique estava do lado esquerdo, achando especialmente o Marlon aberto do lado direito, com as inversões, tentando pegar a defesa do Avaí desprevenida. A gente citou aqui os problemas defensivos ao longo da temporada, ao longo da Série B do Avaí, que é muito bom no aspecto ofensivo, não à toa chegava para esse jogo badalado por ser o melhor ataque da competição, mas o aspecto defensivo do Avaí deixa a desejar. No entanto, com a saída do Diogo Oliveira, facilitou mais o trabalho defensivo do Paysandu, aliás, do Avaí. Deixa eu ver o que mais. Basicamente isso. O Paysandu entrou em campo dessa forma. Mais uma vez o Claudinei Oliveira mostrando variação tática, mostrando uma facilidade, né, para entender o jogo do adversário. No entanto, a saída do Diogo Oliveira, num modelo, um plano de jogo foi montado para o Diogo, acabou sendo bastante afetado com a saída do centroavante. E aí o Paysandu teve uma queda
ofensivamente falando. Natural, e agora vamos ver como vai ser o comportamento do Paysandu no jogo de sábado, às 18h30 da noite, contra o Atlético Goianiense. E deixa eu ver aqui, só para trazer para vocês alguns dados interessantes, lembrando que o Paysandu ele pode sair do Z4, da zona de rebaixamento, na próxima rodada. O Paysandu precisa vencer e contar com um tropeço ou do Criciúma ou do Botafogo de São Paulo, né, os dois times à frente aí do Paysandu na tabela. O Paysandu que tem 3 vitórias, 5 empates e 7 derrotas até aqui, tem 10 pontos nos 4 jogos que o Claudinei Oliveira chegou à frente, esteve à frente do time, não é? E vamos ver o que o Paysandu pode trazer para esse jogo aí contra o Atlético Goianiense. A gente viu também o Marlon, o Vini também, geralmente o ponta direita do Claudinei, ele busca muito marcar como se fosse uma espécie de ala, não é? Fechar o ponta direita, fechando ali como uma espécie de ala, em alguns momentos fechando até uma linha de 5 ali, em alguns momentos para tentar complicar os cruzamentos do adversário, as jogadas de lado de campo, tentar complicar a infiltração da equipe, não é? A gente viu até uma linha de 5 mais fixa quando o Brian Borges entrou no segundo tempo no lugar do Ronaldo Henrique, não é? A gente viu o Paysandu jogar nesse 5-4-1 com só o Wendel Júnior, coitado, isolado lá na frente, num modelo que é totalmente diferente das características dele. Enfim, o Paysandu fez o que pôde. O Denner entrou ainda já no segundo tempo, ali por volta dos 60 minutos, eu acho, do jogo, 15, 20 minutos do segundo tempo. Não teve nenhum lance assim de muito destaque. O Marcelinho entrou no lugar do Marlon, não mudou tanta coisa assim. O banco do Paysandu teve algumas dificuldades. Enfim, foi um time que talvez pelo aspecto de jogar fora de casa, primeiro jogo fora, um ponto não era mau negócio do Paysandu, tanto que o Paysandu está em 17º aí, à beira de saída do Z4. Então todos esses aspectos levavam ao Paysandu a acreditar que o empate era um resultado positivo, e foi. Tanto que a gente viu o time até, de certa forma, entre aspas, contente, assim, até com a postura do Paysandu ali no segundo tempo, na parte final, né? O time satisfeito com o empate, que não era um mau resultado, ainda mais fora de casa contra um time que luta pelo acesso. E o Paysandu ficou nesse 0-0, chegou a 10 pontos com o Claudinei à frente do Bicola.